Hora de falar com você que tem dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. É a nossa coluna Eu Quero Saber de toda terça-feira. Paulo Souto, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Vamos lá com a pergunta do pessoal de casa. O primeiro de hoje é a do Edu Santos. Ele diz assim: sou segurado autônomo do INSS, tenho 50 anos de idade e 23 anos de contribuição. Atualmente recolho o INSS na alíquota de 11%. Quando eu vou poder me aposentar? O Edu só vai poder se aposentar por idade e aos 65 anos de idade no valor de um salário mínimo. Tem que esperar então mais 15 anos. Quem fizer a opção pela alíquota de 11% só se aposenta por idade. Sempre? Sempre. Não tem aposentadoria por tempo de contribuição. Rinaldo Costa, contribuo há mais de 15 anos para o INSS, atualmente na alíquota de 11%. Tenho 59 anos de idade e gostaria de saber quando eu vou poder me aposentar. Aos 65 anos de idade. Do mesmo jeito, né? A mesma lógica. Professor Gesualdo Pereira, que é aqui de João Pessoa. Se a empregada doméstica trabalhou na primeira semana do mês 40 horas e na semana seguinte 48 horas, eu posso compensar as 4 horas da semana anterior ou eu terei que pagar 4 horas extras excedentes dessa última semana? Professor Gesualdo, o senhor pode compensar as horas, não tem problema algum. Tá certo, né? Tá Trabalhou certo, menos não tem uma, problema mas na nenhum, outra. não. Ela vai compensando. Existe essa possibilidade, a lei prevê. O Alzeli Ferreira, de Campina Grande. É verdade, veja bem, que quando um empregado tem 3 férias vencidas, o patrão só tem obrigação de pagar uma? Não, Zé, ele tem que pagar as 3. Não me fala um negócio desse, pelo amor de Deus. Pode ser, você é muito bom. Imagina. O patrão sempre ia deixar as férias vencendo para só pagar uma. Não, ele tem direito não existe às 3, isso. né? Nossa, Maria. É boato. Ana Paula Silva. Tenho uma empregada doméstica e fiquei um tempo sem assinar a carteira dela. Atualmente ela está com a carteira assinada, mas gostaria de saber como proceder para regularizar o período que eu deixei de assinar. Ana Paula, é muito simples. Você vai fazer um expediente ao INSS solicitando que aquela assinatura da carteira profissional do seu empregado retroaja a data que ela realmente começou a trabalhar. Porque só a partir daí, quando o INSS deferir, que você vai poder fazer os recolhimentos. Não recolha sem retroagir a data e sem comunicar ao INSS. Fábio José Campos de Medeiros pergunta: quais os procedimentos a serem tomados quando uma empregada doméstica pede demissão? Fábio, o primeiro passo é que este pedido seja por escrito. Segundo passo, se ela estiver grávida, você tem que tomar mais cuidado ainda. Além de ser por escrito, você peça para testemunhas assinar. Testemunhas que não sejam seus parentes. De preferência, pessoas que conheçam a empregada. Senão depois ela vai dizer que foi demitida, que não recebeu. Ocorre muito isso. A Josileide da Capital pergunta: Paulo, o cuidador de um idoso tem direito ao PIS? Não por quê? Porque o cuidador de idoso ele pertence à categoria dos empregados domésticos. E os empregados domésticos, essa categoria não faz jus ao PIS. Francisco Henrique, é a empresa que define se o trabalhador tem ou não o direito ao adicional de periculosidade ou de insalubridade? E se não, qual que é o órgão responsável? Não é a empresa. O órgão responsável é a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Depende ele de cada manda fazer uma perícia. Né? Depende de cada categoria. mas não é a empresa. Sim, mas vai depender de cada categoria. Ele atua, exatamente. Olha só essa pergunta do Aristófanes Sobreira. Achei curioso. Quando o setor de uma empresa tem apenas 2 empregados e um está de férias, o outro pode pedir demissão ou tem que esperar o retorno do colega? Pode, não tem problema algum. Ele pede demissão, a empresa vai descontar o aviso prévio na rescisão dele, não há nenhum empecilho, a lei não proíbe, não. Nossa. Agora, ele vai ter que pagar o aviso prévio à empresa, ou seja, vai ser descontado na rescisão dele o valor equivalente a um salário mensal. Pergunta agora é do Toninho. Ele quer saber quais são os direitos de um servidor público que é exonerado de um cargo comissionado. Olha, geralmente isso ocorre quando termina um mandato de um prefeito, de um governador. Ele vai ter direito às férias, para o pagamento das férias, proporcionais ou vencidas, e ao 13º salário proporcional daquele ano que ele pediu exoneração ou foi exonerado. Paulo, vamos fazer uma pausa? Tem mais perguntas aqui, mas a gente vai continuar no próximo bloco, tá? Vamos continuar com outras notícias no Bom Dia Paraíba e daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Vamos voltar a falar sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Paulo, a pergunta que a gente tem agora é da Sheila Milena. Ela conta uma história que é assim: em 1997, o meu pai sofreu um acidente de carro juntamente com o proprietário da empresa para a qual ele trabalhava e ambos faleceram. A minha mãe, ao requerer a pensão por morte junto ao INSS, teve o pedido negado porque o meu pai não tinha carteira assinada. O que devemos fazer para que a minha mãe possa receber a pensão junto ao INSS? Olha, e você deve ingressar com a ação na Justiça Federal, porque não é culpa do empregado se o seu empregador não
assinou sua carteira. Cabe ao INSS fiscalizar. Se ele não fiscalizou, aí ele vai ter que entrar na justiça. Certo. O INSS vai ter que pagar essa pensão. O que é essa desde tabela, que ela prove. aí, Paulo, que tá É a aparecendo tabela de aí pra férias. Isso é uma tabela de férias. Certo, para as pessoas que trabalharam. Trabalha com uma jornada reduzida. Pergunta agora da Sandra, que é de Cabedelo. Como ficam as férias de uma empregada que trabalha 3 vezes na semana? Quantos dias ela tira? É aquela arte que está aparecendo ali? Exatamente a arte Coloca que pra apareceu. gente novamente, então, aquela arte Pronto. que vocês mostraram Poucas pessoas anteriormente. sabem, viu, Sandra, dessa tabelazinha aí, viu? Vai ser de acordo com a jornada. Acima de 25 horas, a pessoa tem direito a 30 dias de férias. Aí, até 25 horas semanais, a pessoa vai ter o quê? 18 dias. E aí vai reduzindo, de acordo com aquela tabela que foi apresentada. Tem como colocar essa tabela aí pra gente novamente, para ficar mais claro para o pessoal que está em casa? Olha aí, 18 dias. 18, 16 até 22 horas. Tem 14 dias até 20 horas semanais. Você trabalhando até 20 horas tem 14 dias. 12 dias até 15 horas semanais. Até 15 horas semanais. E 8 dias, 10 dias até 10 horas semanais. Você trabalha até 10 horas numa semana, você vai ter direito a 10 dias de férias no ano. Tá explicado. A Ana Lúcia, que é de Alagoa Grande, pergunta: vou me aposentar como professora e gostaria de saber se depois eu posso voltar a trabalhar. Pode, desde que o cargo que ela vai exercer, se for público, Certo. esteja dentro das exceções que a Constituição prevê de acumulação de cargos públicos. Ela pode ter outro cargo de professor, pode ter um cargo técnico. A gente já explicou isso, né, Já Paula? A explicou isso questão na de semana passada. acúmulo Exatamente. de função no serviço público. A Ana Paula, de Campina Grande, diz que trabalha num restaurante e recebe R$12 por adicional noturno. Ela quer saber se esse valor está correto. Olha, Ana Paula, primeiro a gente tem que saber quantas horas noturnas ela trabalhou, porque o adicional noturno é pago em trabalho de 22 até às 5 horas da manhã. E também o seu salário. Por quê? Porque a hora noturna ela é de 52 minutos. Quem trabalha das 22 até as 5 da manhã. E é o quê? Ele é um adicional de 20% sobre a hora normal. Vamos dizer que uma pessoa receba, a hora normal do salário da pessoa seja R$4. Então, 20%, ela vai receber o quê? R$4,40. Entendeu? R$4,40 não, R$4,80. O Carlos Robélio, quem já é aposentado pelo INSS, pode ter uma outra aposentadoria pelo serviço público parecida com a pergunta, né, anterior? Pode, Carlos, mas desde que não seja do INSS. Tem que ser um regime diverso do INSS. A Nilza Isidro da Silva. Quem recebe um auxílio acidente pelo INSS tem direito de receber o seguro-desemprego? Tem. Por quê? Porque ele é acumulável com o seguro-desemprego. Quem recebe benefício auxílio acidente e pensão por morte pode receber o seguro-desemprego sem problema algum. Analice Dias, quando um empregado pede demissão porque arrumou um outro emprego, ele está dispensado do cumprimento do aviso prévio? Em hipótese alguma, ele vai ter que cumprir o aviso prévio. Ou então a não tem ser que que descontar, a né? empresa dispense. Exatamente. Senão vai ter descontado. O Demison Paiva pergunta: sou funcionário público municipal de Campina Grande, a Previdência Própria, né, que é o IPSEM, lá da cidade, e incorporei aos meus vencimentos uma gratificação antes da Constituição de 88. Aí ele diz: eu gostaria de saber se em caso de aposentadoria ela vai continuar nos proventos dele. Eu acredito que sim. Por quê? Porque ele incorporou antes, ela já está incorporada aos seus vencimentos. Eu acredito que ele vai levar essa gratificação para a aposentadoria. Tomara, né? É. É o direito dele, né? Hoje, Trabalhou no por Serviço tanto Público tempo. Federal, não se leva mais. Paulo, obrigada demais pelas respostas de hoje. A gente se vê aqui na terça-feira da semana que vem. Você que está em casa já sabe, escreve pra gente, euquerosaber@cabobranco.tv.br ou euquerosaber@paraíba.tv.br. São os nossos e-mails. Você manda pra gente ao longo da semana, Paulo Souto compila tudo e a gente responde aqui na terça-feira. Obrigada, Paulo, mais uma vez. Eu te espero aqui na terça, então. Eu que agradeço, Patrícia. Uma boa semana para você. Para você também. Até lá. Até lá.